Cara, na minha opinião, o socialismo e o comunismo são praticamente uma religiões, assim, sabe? Principalmente a coisa marxista tem uma estrutura muito parecida. Na minha opinião é o seguinte, tem meio que uma visão cósmica, tem uma visão de como o cosmos ele se ordena, tem uma visão do papel do homem dentro desse cosmos, você tem um profeta, que é o Marx, ele tem os textos sagrados que você tem que interpretar. Você tem o Apocalipse, né? Você tem o Apocalipse, você tem, tipo, preceitos morais claros que você tem que seguir, sabe? Então, o que falta para ser uma religião? Muitos poderiam dizer, falta Deus e falta uma igreja. A igreja, de certa forma, chegou até ter, né? Não era uma igreja só, mas tinha vários partidos comunistas por aí. Deus realmente não tem, mas nem todas as religiões têm necessariamente Deus, né? Então, o budismo não tem Deus, sabe? Sim. O daoísmo, se você quiser considerar uma religião, não tem Deus. Confucionismo, se você quiser considerar uma religião, não tem Deus, sabe? Então, tem santo também, né? Então, os caras, o Lenin, o Stalin... Mártir. Exato. Lenin, Stalin, etc., são todos santos, o Engels é santo, entendeu? Então, pra mim, o socialismo e o comunismo é antitético a outras religiões porque é uma religião. E dado que o socialismo e o marxismo ele é derivado das religiões abraâmicas, ele é uma das religiões que é intolerante com as outras religiões, né? Porque, não sei se a galera não sabe, mas intolerância religiosa é praticamente um conceito abraâmico, né? Os judeus foram as primeiras pessoas a pensarem nisso, e aí os cristãos naturalmente seguiram à frente, os islâmicos eles até aprofundaram o conceito da intolerância religiosa. Então cara, o marxismo, sendo uma versão meio que muito deturpada do cristianismo, também é intolerante, né? Então, é isso que eu teria a dizer, cara. Mas a gente pode até entrar mais a fundo no programa de membros, cara, porque... Cara, a gente tinha um vídeo um pouco falando assim sobre a genealogia das ideias e como se manifesta hoje. Eu acho que hoje tem vários... abriu o leque, na real, né? A coisa estava bem condicionada pela União Soviética enquanto ela ainda existia. Depois que ela deixou de existir, a coisa precisava mudar, meio que já tinha uma alternativa. Eu acho que o que é mais impactante hoje tem um aspecto religioso, né? Do mundo que vem depois de uma grande revolução, de uma grande mudança, um grande quebra-quebra. Mas eu acho que o que é mais perigoso hoje é o tipo de narrativa e dialética, né, entre opressor e oprimido que está entrando na maior parte das coisas. Então, hoje em dia, essa é uma das coisas que a gente é obrigado a tomar mais cuidado, no geral, é que tudo se coloca na forma de opressor e oprimido. Não existe nenhuma relação, ela tá a parte dessa lógica, entendeu? Isso é claramente uma influência marxista, entendeu? É isso que faz as pessoas acreditarem em marxismo cultural. Isso é considerado teoria da conspiração, eu não quero falar sobre isso, mas é fato de que isso é um tema que permeou uma série de outras pautas. Quando a gente fala sobre Israel e Palestina, isso aparece. Quando a gente fala sobre direitos LGBT, a gente fala sobre isso. Quando a gente fala sobre... relação de homens e mulheres. Relações de homens e mulheres, a gente fala sobre isso. Quando a gente fala sobre história, em qualquer aspecto, assim, sobre qualquer trecho da história, a gente fala sobre isso, entendeu? Então, superar esse não é o materialismo histórico dialético. Isso não é o materialismo histórico dialético. Mas isso é um filho dele, sei lá, um produto dele que... Pelo menos a moralidade é muito parecida, né? Exato. Eu tava vendo no Substack, que pra quem não conhece, as redes sociais, eu diria que cada rede social tem meio que um QI médio, assim, do usuário, sacou? Então, porra, qual seria a rede social mais burra? Talvez o TikTok, assim, né? Sim. Aí o TikTok é a mais baixa, aí o Instagram é logo depois, ou talvez o Kawaii seja mais baixo ainda, né? Porque é tipo o TikTok, só que pra quem é boomer. E aí, acima do Instagram, eu diria que tinha o YouTube, que aí já começa você ter que ser... Claro que os conteúdos do YouTube variam muito, assim, né? Mas se você for um cara muito burro, eu não sei se tem muito o que você curtir no YouTube. Aí o Twitter, das redes sociais comuns, era que tinha o QI médio mais alto. Apesar de ter muita gente burra no Twitter também. Sim. Só que o Substack é tipo o next level Twitter, assim, entendeu? Sim. Que é uma rede social de artigo e, infelizmente, tem muita pouca gente que escreve em português, mas gringo tem muitos... Meu Deus, os caras escrevem artigos muito fodas, Muito assim. bom, né? Imagina um jornal, só que os artigos eles não são curados por um editor que tem uma motivação política e não tem nenhuma pretensão a ter que... não tem nenhuma restrição natural aos artigos. Então, o editor nunca vai fazer uma pressão para que o artigo seja mais simples, para ser compreendido por um público mais amplo, ou que o artigo seja curto, ou que o artigo seja longo. E aí teve um cara falando sobre como que essa teoria do marxismo cultural, ela é errada, que ele diria que é muito mais tipo um rawlsianismo cultural, entendeu? E eu acho que faz bastante sentido. Para quem não conhece o John Rawls, ele tem uma ideia que eu considero maldita, que é o do véu da ignorância, que é,
Imagina que você, antes de você nascer, você não sabe em que corpo você vai nascer, entendeu? Então você pode sair qualquer pessoa. Então, você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser rico, você pode ser pobre, homem, mulher, Deficiente. heterossexual, gay, deficiente, burro, inteligente, rápido, devagar, sabe? Qualquer característica que você imagina. Você não sabe quais são as características que você vai ter quando você nascer. Como você estruturaria a sociedade para a sociedade ideal para você nascer? E o argumento de John Rawls é que você tentaria nascer na sociedade mais igualitária possível, né? Então ele faz o argumento que esse é o ímpeto moral que a gente deveria perseguir e moldar na sociedade para realizar. Eu acho isso uma ideia maldita porque as pessoas não nascem num véu da ignorância. As pessoas nascem, elas são filhos dos pais delas, entendeu? Então, tipo, famílias são uma coisa importante. Esse negócio hiperindividualista é uma receita para você fazer um bando de merda, basicamente. Sim. Socialmente. Mas o artigo do cara era que essas manifestações de coisas que parecem marxismo cultural, na verdade, é um igualitarismo baseado no Rawls e não baseado em opressão do Marx. Até que ponto isso está certo? Não sei, mas eu achei uma ideia bem interessante. Eu acho que entendeu? dá pra entender em termos de dinâmica mesmo. Esse tipo de narrativa ela é muito poderosa no sentido que ela silencia as outras, né? Então, meio que... Tem até um comparativo, por exemplo. Alguém lá atrás falou de Ilíada e Odisseia. Porra, quando o Odisseu vai se apresentar, ele fala... Porra, eu sou o Odisseu, filho do não sei quem, neto de não sei quem. Ele quer mostrar a linhagem inteira dele, na Bíblia assim também, pra mostrar que ele é o mais foda de todos. Eu sou o mais poderoso, sabe? Eu sou o Odisseu. Hoje, a apresentação que é feita é... Sou fulano, eu sou minoria X, minoria Y, minoria tal. Isso é hilário, eu né? sofro com X. Então, literalmente, a gente tá no mesmo vértice, né? Tipo, você ainda tá tentando aparecer, você ainda tá tentando sinalizar a tua potência. Só que tá invertido literalmente, tipo, anticlássico, entendeu? Então, nesse sentido também, na mesma forma que o Odisseu emascula e silencia as pessoas em volta dele quando Falando da linhagem quando dele. ele fala sobre, caralho, minha família, sabe? Você faz uma Cara, eu talvez esteja viajando demais, tá? Não, galera? mas eu acho que tá... Mas tipo, na verdade, você faz uma inversão da parada, que é tão potente quanto, sabe? E é isso. Só no sentido de como a parada se materializa, quando você abre a boca pra falar, você tem uma roda de pessoas debatendo ideias, e você consegue fazer, eu sou o Odisseu, filho de tananã, filho de tananã, tananã, e você cala a boca de todo mundo. Isso funciona dessa forma, só que numa ótica invertida.